Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Deus abençoe o nosso pastor que está assistindo esta transmissão, que está ali no Pará para os cultos, com o pastor Mendes, pastor Josué, pastor Ivair e pastor Gedielson, e todos aqueles pastores e aqueles irmãos que creem nessa mensagem ali no Pará. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 ao 17. Vamos tentar ser o mais breve possível. Da última vez não conseguimos, falamos quase 1 hora, mas desta vez vamos fazer o possível para ser o mais breve possível. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 17. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome. E será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino e de púrpura, e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume e mirra, creio que é assim que pronuncia, e incenso e vinho, e azeite, e flor de farinha e trigo, e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos, e de carros e de corpos e de almas de homens, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar se puseram de longe. Inclinemos nossas cabeças e oremos. Senhor, abençoe, Senhor, esta palavra que vamos tentar trazer da parte do Senhor, que seja da parte do Senhor, que não seja algo nosso, mas que seja algo que o Senhor nos inspira a falar para ajudar alguém, Senhor.
abençoe e tome esse pouco de pó em suas mãos e o auxilie, Senhor, para ser um instrumento para Ti, para trazer aquilo que o Senhor quer que seja falado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Os irmãos podem podem se assentar, aliás. Hoje vamos falar um pouco sobre sentença decretada. Esse título é baseado no tópico da leitura da era de Tiatira que fizemos nos últimos cultos. O tópico era sentença decretada contra a prostituta. Então vamos diminuir um pouco o título e botar sentença decretada. Não vai ser um resumo do que lemos, porque um resumo é para diminuir, é para falar menos. Mas vamos comentar sobre aquilo que lemos, tentar explicar alguns pontos daquilo que lemos, das páginas 206 a 210 da mensagem à era da igreja de Tiatira. E esta leitura da mensagem da era de igreja de Tiatira, o irmão Brana pregou em cima da escritura de Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 23. Vou comentar um pouco sobre Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 23. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Conforme vemos na leitura da mensagem à era de Tiatira, aqui Jesus Cristo está condenando esta quarta era da igreja, dizendo que ele tinha contra eles tolerarem Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel na Bíblia, a Jezabel do Velho Testamento, conforme o irmão Brana disse, conforme lemos, ela não era filha de Abraão, ela não era de Israel, ela era filha do rei de Sidom, e ela entrou em Israel através de um casamento político. Foi através de um casamento que ela se introduziu ali nas tribos de Israel, na casa de Israel. E foi um casamento por interesses. Foi um casamento político. E aqui, na quarta era da igreja, Jesus Cristo está condenando também uma Jezabel. E para sabermos o que esta Jezabel, esta falsa profetisa foi aqui na quarta era da igreja, temos que retornar ali no Velho Testamento e ver o que ela foi. E como falamos, ela entrou em Israel por meio de um casamento político. Ela não entrou pelos meios espirituais, como foi Ruth, mas ela entrou por um casamento que Deus não aprovou, um casamento que trouxe idolatria a Israel, um casamento que jogou Israel em idolatria. Acabe casou-se com Jezabel como uma manobra para assegurar o seu reino. E ali na terceira era da igreja houve um casamento também, quando a igreja casou-se com o Estado. A igreja casou-se sob Constantino. E sabemos que aquele casamento foi para que o reino de Roma fosse assegurado. O Império Romano, que estava em decadência, o Império Romano que havia caído ao fio da espada pelos bárbaros, estava em decadência. E através de um casamento político, um casamento por interesses, então aquele Império Romano reviveu e toda a terra se maravilhou, diz a Bíblia. Ele foi aquela besta que subiu do mar, o Império Romano dos imperadores,
aquele império romano pagão, ele acabou, mas ele viu na religião uma forma de se manter. E até hoje ele se mantém em cada nação, em cada reino, através da igreja. Através daquele casamento, Roma ainda reina sobre o mundo. Acabe também casou-se com Jezabel e permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado. Vemos que quando a igreja casou-se com o Estado, foi-lhe permitido colocar a mão no dinheiro do Estado e construir belos edifícios, e construir belos templos, belas igrejas de 4 paredes, porque lhe foi permitido colocar a mão no dinheiro do Estado, assim como foi permitido que Jezabel colocasse a mão no dinheiro do Estado e construísse templos a ídolos. E quando Jezabel conseguiu o poder, a Jezabel do Velho Testamento, ela impôs a sua religião sobre Israel, a sua religião idólatra, a sua religião pagã, ela impôs sobre Israel. Tanto que os profetas de Deus foram mortos, a ponto de Elias acreditar que ele era o único que havia restado. Mas Deus disse que ele ainda havia conservado 7.000 que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E assim a igreja fez também. Quando ela conseguiu o poder do Estado, ela perseguiu, ela impôs a sua religião e perseguiu aqueles que não aderiram a ela. E nas eras negras da igreja, quase que nenhuma semente permaneceu, mas a semente foi ao solo para que mais tarde brotasse em Wesley, e viesse em Lutero, e viesse através de Wesley, e assim até que o grão novamente aparecesse aqui na última era da igreja, através do profeta, irmão Branham. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 21, seguindo a nossa leitura, diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Acabe, o irmão Branham diz, por um tempo se arrependeu, por um tempo ele andou no caminho correto, porém esta igreja, esta falsa igreja, que casou com o Estado na terceira era, ela nunca se arrependeu. Ela seguiu nos seus maus caminhos, e ainda segue, e seguirá até que seja lançada no lago de fogo. Ela nunca se arrependeu, mesmo Deus tendo enviado homens para trazer ela de volta ao arrependimento. O irmão Branham diz que ele enviou muitos homens, não somente os mensageiros para cada era da igreja, mas ele enviou alguns ajudadores para cada um desses mensageiros. Não foi só os mensageiros que protestaram, não foi só Lutero em diante que protestou, mas vieram muitos homens que protestaram e que tentaram trazer esta igreja ao arrependimento, como Calvino, como Knox, como tantos outros reformadores, que vieram e tentaram trazer esta igreja ao arrependimento. Foram ajudadores para os mensageiros. Em cada era Deus teve ajudadores para cada mensageiro. E aqui Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 2, está prometendo uma sentença para esta falsa profetisa. Ele está dizendo que a porá numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. O irmão Branham diz que esta é uma cama de grande tribulação. Isto será quando ela e suas filhas adentrarem a tribulação. Quando o arrebatamento se der, esta falsa igreja, esta organização e todas as organizações advindas dela, suas filhas, entrarão na grande tribulação. Esta será uma cama de grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E eles não se arrependerão, pois como quando Deus falou com Noé, toda a carne é vindo sobre mim. Deus mandou que Noé construísse uma arca e chamasse o povo ao arrependimento para que entrasse na arca e se salvasse das águas do dilúvio. Porém, quando Deus deu a comissão para Noé, ele já sabia o fim destas coisas. Ele já sabia que aquele dilúvio aconteceria e que não seriam mais que 8 que aceitariam aquela mensagem. Aqui ele está dizendo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependerão.
mas eles entrarão na grande tribulação. Eles estarão postos numa cama de grande tribulação, como disse Jesus. E no versículo 23 diz: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui diz que ele ferirá de morte a seus filhos. O irmão Branham diz que estes filhos são filhas. Esta falsa igreja, conforme Apocalipse, capítulo 17, ela tem filhas. Ela é um mistério, grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Ele ferirá de morte a seus filhos, ele ferirá de morte as suas filhas, aquelas igrejas que, assim como a sua mãe, têm se organizado, têm entrado pelo caminho da organização, têm colocado a palavra de Deus para fora, têm aceitado a liderança do homem e não a liderança de Deus no homem. Estas serão as suas filhas. Ele as ferirá de morte. E aqui o interessante é que a causa da sua morte é a própria morte. Ela não será ferida com uma lança, não será ferida ou não será afogada, queimada. Aqui não está dizendo isso, está dizendo que ele as ferirá de morte. A própria morte é a causa da sua morte. E o irmão Branham diz que morte é organização. Quando você se organiza, você morre. Ele ferirá de morte a seus filhos, as suas filhas, assim como Jezabel e Acabe, que representavam o casamento que deu origem a esta falsa igreja, ali na terceira era da igreja. Assim eles também tiveram uma filha que foi chamada Atália. Aquela filha casou-se com Jeroão, filho de Josafá, e aquele casamento colocou Judá, que era a parte mais espiritual, o lado mais espiritual de Israel, em idolatria. E esta Atália, o irmão Branham diz que representa a igreja protestante. Assim como sua mãe Jezabel casou por interesse, assim como houve um casamento político entre Jezabel e Acabe, também houve um casamento político entre Jeroão e Atália. Ali foram unidos aqueles dois lados que eram diferentes. Um era mais espiritual que o outro. Eles foram unidos através de um casamento. E a Bíblia diz que Jeorão, ele andou no mesmo caminho de seu sogro. Aquilo que eles fizeram, aquilo que jogou a casa de Israel em idolatria, assim, quando esse casamento aconteceu entre Jeroão e Atália, a mesma coisa aconteceu. Isto tipifica que quando estas igrejas saem da sua mãe, as igrejas protestantes, elas saem com algum avivamento, elas saem com algum movimento de Deus, elas saem com alguma verdade dada por Deus para aquele dia. Porém, assim como sua mãe, eles voltam e se organizam de novo. Assim foi o que aconteceu, tipificado ali em Atália e Jeorão. As igrejas protestantes saem da sua mãe, elas têm um movimento de Deus que causa a sua saída. Porém, logo mais tarde, um pouco mais tarde, elas se organizam novamente e morrem. Judá morreu quando houve aquele casamento. Eles foram jogados em idolatria. E assim as igrejas que saem da sua mãe, elas, por um pouco tempo depois, elas voltam às mesmas obras, às mesmas práticas que a sua mãe fez. Elas se organizam novamente. Esta é a principal característica da sua mãe. Esta é a marca da sua mãe, por isso que se chama a marca da besta. O irmão Branham diz que a marca da besta é a organização. A besta é a Igreja Católica Romana que sobe do mar, e a marca dela é a organização. Quando você se organiza, você recebe a marca dela, porque ela é conhecida por isso. Esta é a marca dela, ela foi a primeira organização, e depois dela vieram outras organizações, e quando as outras saem dela e se organizam, então eles recebem a marca da besta.
Eles recebem a marca da sua mãe. Eles são organizados como a sua mãe. A mãe se organizou, a Igreja Católica. Às vezes as pessoas pensam, mas você só fala da Igreja Católica. Aqui nas Eras, o irmão Branham bate um monte contra a Igreja Católica. E os reformadores bateram muito nas eras da Igreja. Mas o irmão Branham está falando da Igreja Católica para nos mostrar a origem. A Igreja Católica é um modelo, ela é o padrão da igreja que caiu. Quando você pensa em uma igreja que caiu, que se organizou, que morreu, a Igreja Católica foi a primeira. Ela é o padrão, ela é o modelo. Tudo o que ela fez e o que causou a sua morte, você verá que as igrejas seguintes, luterana, wesleyana, e todas que vieram depois, elas seguem o mesmo rumo. E até mesmo aqueles que se dizem da mensagem, aqueles que professaram crer na mensagem, também têm recebido esta marca, que é a organização. Eles têm se organizado em seus plenários de pastores, eles têm postos homens sobre homens, supervisores de regiões, e ali tem doutrina dos nicolaítas, ali tem balanismo, que significa denominacionalismo. A tudo que a mãe fez, eles têm feito também. A Igreja Católica foi só a primeira, mas depois dela vieram outras, vieram suas filhas, elas saem da sua mãe, mas nos últimos dias, na última era da igreja, elas têm que voltar, elas têm que retornar, e elas fazem isso através do Concílio Mundial de Igrejas, que nos dias do irmão Branham já estava em operação. E este Concílio Mundial de Igrejas vai crescendo, até que chega a se cumprir Apocalipse 13, a besta que sobe da terra, e ela faz uma imagem, a primeira besta, e diz aos habitantes da terra que adorem aquela imagem. O mesmo que aconteceu ali nas primeiras eras da igreja acontecerá nos últimos dias. Ali haverá um casamento também. As mesmas obras que a mãe fez, as filhas fazem também. Elas foram mortas, elas foram feridas de morte, elas foram feridas com organização. Morte é organização. O irmão Branham diz: a morte e organização veio, e a igreja morreu. O irmão Branham diz: a morte ou a organização veio, é a mesma coisa. Veio, e elas morreram. Organização é morte. O irmão Branham diz: assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte, porque a organização é o produto de dois corruptores, nicolaítismo e balanismo, propagados pela falsa profetisa Jezabel. Assim como Eva trouxe a morte à raça humana, não havia morte antes, mas quando Eva deu ouvidos à serpente e deixou a palavra de Deus de lado, então aquilo trouxe morte aonde só havia vida. Não havia morte, havia apenas vida, mas aquilo trouxe morte. E quando a igreja, ela se organiza, aquilo traz morte, aquilo culminará no lago de fogo, aquilo culminará na sua morte espiritual completa. Eles serão aniquilados. Em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, Tiago fala sobre o curso do pecado, e esse curso do pecado é o que vemos acontecer durante as eras da igreja. Ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. A organização é morte. Mas como foi sua origem? Como começou? O irmão Branham diz que ela é produto, ou seja, ela é resultado de duas coisas: nicolaítismo e balaínismo. Aquilo começou como o nicolaítismo na primeira era da igreja. Aquelas sutis obras dos nicolaítas, que não chegaram a ser uma doutrina na primeira era da igreja. A morte da igreja, a organização começou ali, com as sutis obras dos nicolaítas, como tem começado nas igrejas, até mesmo que se dizem da mensagem. Começam com obras dos nicolaítas, e das obras dos nicolaítas passam para o balaínismo.
do nicolaítismo para o balanismo, que significa denominacionalismo. E o resultado é o quê? Organização. Do nicolaísmo e do balanismo é gerada a organização. E a organização, ela já nasce morta. A organização é morte. É isto que aconteceu durante as eras da igreja, conforme o apóstolo Tiago falou. Tendo o pecado havido concebido, ele gera morte. E morte é organização. E o irmão Brana diz que Eva deveria ter sido queimada quando ela aceitou a palavra da serpente ao invés da palavra de Deus. Ela deveria ter sido queimada, sido jogada para fora sozinha, ela e a serpente. Porém, Adão a tomou de volta. Adão aceitou ela daquele jeito. Ele a tomou de volta e por isso nele todos os homens caíram. Por isso que a Bíblia diz que todos morrem em Adão, porque Eva tendo descrido da palavra de Deus, Eva tendo caído, mesmo assim Adão a recebeu de volta, e ele teve que sair do jardim com ela. E ela deveria ter sido queimada se ele não tivesse aceitado de volta, o irmão Brana diz. E assim é com a igreja, é a igreja que tem se organizado, a igreja que tem morrido. O final dela será no lago de fogo. No final da 7ª era da igreja, o seu final será no lago de fogo. Ela será queimada. A sua sentença já está decretada. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, fala desta besta que sobe do mar, fala da organização, fala da Igreja Católica Romana, sua origem e o que ela vai fazer no final da 7ª era da igreja. O que ela será? O que a organização vai ser no final das eras da igreja, nos últimos dias? Em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao 18, diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, a que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da primeira besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Tomar um pouco de água.
O irmão Brana diz, falando dessa escritura: este capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixa proferir o nome do Senhor somente de mentira. Sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlate mostra claramente que o seu poder é o Deus de força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, é enfaticamente mostrado que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra, porque ninguém poderá comprar ou vender em separado dela. Isto é confirmado em Apocalipse capítulo 18, versículos 9 ao 17, que foi a escritura que lemos para iniciar a pregação, que mostra o seu envolvimento com reis, príncipes, mercadores, todos os que têm a ver com Roma e com o comércio. Esta besta, esta igreja que começou ali nas primeiras eras, que começou tão sutilmente, tomará total controle do comércio da terra. Você vê que quando ela é destruída, ali em Apocalipse 18, conforme lemos, os mercadores da terra, eles lamentam, porque ela tomou o controle do comércio da terra. E o irmão Brana diz, em Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi erigida a ela. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com os católicos romanos. Eles estão fazendo isto agora mesmo. Nos tempos do irmão Brana, eles já estavam fazendo isto. O Concílio Mundial de Igrejas se iniciou em 1948, no mesmo ano em que Israel tornou-se uma nação novamente. E é bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, como Roma, porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída. Observe que em todo lugar que a igreja romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser assim. E deixe-me adverti-lo agora. O irmão Brana vai fazer uma advertência. Não fique pensando que o comunismo é o seu único inimigo. Não, Senhor. É a Igreja Católica também. E, de fato, ainda mais. O irmão Brana diz que o seu pior inimigo aqui é a Igreja Católica. Não é tanto o comunismo, ele diz, mas é a Igreja Católica. O comunismo foi levantado por Deus. Aqueles homens idólatras, não são nem idólatras, são pagãos, não são ateus, eles não creem em Deus. Aqueles homens foram levantados para julgar, para queimar a grande meretriz. Assim como Nabucodonosor, o irmão Brana diz, foi levantado para castigar os filhos de Israel. Assim o comunismo foi levantado por Deus, não pelo diabo, mas por Deus, para julgar a grande prostituta, que está embriagada com o sangue dos santos, que está embriagada com o sangue de 68 milhões de cristãos que foram mortos durante as eras da igreja. Deus levantou o comunismo. Hoje se faz muito cavalo de batalha entre os crentes, principalmente até da mensagem, eu tenho visto mais dentro da mensagem do que fora. Um cavalo de batalha contra o comunismo. Sabemos que o comunismo, a sua ideologia, as suas práticas não são de Deus. Eles nem Deus creem, eles querem acabar com religião, mas eles são um instrumento na mão de Deus. Você fica preocupado com o comunismo e enche a página na internet contra o comunismo e os comunistas e não sei o quê, a ponto de alguns irmãos ter que excluir, e você se preocupa e perde os cabelos com isso e não compreende que o comunismo foi levantado por Deus para julgar a grande prostituta. Na mensagem A Marca da Besta,
de 1954, 3 de maio de 1964, parágrafo 161, o irmão Branham diz: estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando a igreja e Estado se unirão. E os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. E isto está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. O irmão Branham diz que os protestantes e os católicos juntariam as suas coisas para combater os comunistas. O irmão Branham diz que enquanto você combate o comunismo, você se une ao catolicismo. Eles não compreendem que o comunismo foi levantado por Deus. Eles se juntam com católicos, como eu já vi em manifestações, e padres e pastores todos juntos, para falar contra o comunismo. A gente vê isso hoje, mas isso foi muito forte nos dias do irmão Branham, onde pregadores subiam no púlpito e diziam: a Rússia é o anticristo, o comunismo é o anticristo. Mas o irmão Branham, através da Escritura, mostrou que isso não é assim. E vamos chegar nesse ponto. Mas na mensagem Nomes Blasfemos, parágrafo 28, o irmão Branham diz: esta mulher, seu poder, falando da falsa igreja, e vê-se agora mesmo que vão pegar todas as pessoas que têm ideias estranhas sobre religião para enviá-las para o Alasca. Você já viu isso? Todas as nossas crenças estranhas. E o que é isso? O Conselho Mundial de Igrejas. E a católica está com sua grande comoção que está se dando no Vaticano agora, lá onde estão tentando. E todos estes bispos e assim por diante estão tentando chegar a um acordo para combaterem o comunismo. O irmão Branham diz: o mundo combatendo o comunismo e só unindo-se ao catolicismo. Quem mais combate o comunismo é a Igreja Católica, porque ela foi expulsa de países comunistas, pois eles tomavam toda a riqueza daquele povo, eles viviam suas vidas luxuosas, e enquanto o povo vivia na pobreza. Então daí surgiu o comunismo, o irmão Branham diz. O irmão Branham diz que pela falsidade daquele cristianismo católico ali, é que surgiu o comunismo, que é viver em comum, que é aquele ensinamento que todos têm que viver em comum, tendo as mesmas coisas, as mesmas condições de vida, porque eles viviam em pobreza, enquanto a igreja que ali estava vivia em riqueza e ainda vive. Então, a Igreja Católica até hoje combate o comunismo, e os protestantes, sendo suas filhas e até mesmo crentes da mensagem, entram no espírito, entram nesse espírito e a ponto até de se unir em ideias com católicos para combater. E o irmão Branham diz que enquanto você tenta combater o comunismo, você está se unindo ao catolicismo. Não combata aquilo que Deus levantou. O comunismo foi levantado por Deus. O comunismo, sabemos, não tem nada de Deus na sua ideologia. É podre, é suja. Mas respeite o que Deus está fazendo. Deus levantou. Eles têm seu poder militar tão forte. Eles têm tudo isso que conseguiram através dos anos por ajuda de Deus, porque eles têm que ter para julgar a grande prostituta. Eles foram levantados por Deus para julgar a grande prostituta. O irmão Branham diz que seu inimigo ainda mais é a Igreja Católica e não o comunismo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: e comparemos isto com Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 5. E Apocalipse 13, versículo 1 ao 4, que diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja que a besta que sobe do mar, quem lhe dá o poder é o dragão.
E o dragão sempre é Roma. Você vê ali em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 5, que aquela mulher, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O dragão é sempre Roma, o irmão Brana diz. O dragão, o irmão Brana diz, não é a Rússia, não é Moscou. O dragão é Roma. O irmão Brana diz que o anticristo vem de Roma. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafos 184 a 185. Agora, irmão Palmer, aqui está você. Olhe de volta para a história romana e você descobrirá que há apenas uma nação em todo o mundo que sempre envia presentes depois de uma batalha. Este é o Império Romano. O irmão Brana está citando a escritura de Apocalipse 11, que diz que Moisés e Elias estariam profetizando na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde também o Senhor foi crucificado, que sabemos que é Jerusalém. E depois que esses 2 profetas forem mortos ali naquela cidade, a Bíblia diz que eles dariam presentes uns aos outros. O irmão Brana está explicando que isto está apontando que é Roma quem os mata, porque Roma tinha o costume de, quando vencia uma batalha, eles davam presentes uns aos outros, eles enviavam presentes uns aos outros. Então, ali em Apocalipse 11, quando a gente vê que é enviado presentes uns aos outros, depois que Moisés e Elias são mortos, é para mostrar que a igreja, que é Roma, que é a igreja católica, quem faz isso, é a igreja católica quem mata eles. E o irmão Brana diz, esta é a razão pela qual eu digo que o anticristo sairá de Roma. A besta sairá de Roma, ela não pode vir de Moscou, capital da Rússia, ela vem de Roma. E o dragão vermelho que ficou na frente da mulher para devorar seu filho, tão logo que ele nascesse, aquele diabo, onde estava aquele diabo? Quem era ele? César Augusto, que enviou e matou todas as crianças de 2 anos para baixo. O dragão vermelho, o dragão, a besta significa poder. O poder romano perseguiu e tentou encontrar aquele filho Cristo. O dragão sempre é Roma. Vemos que Herodes ali, quando soube que Jesus havia nascido e que ele era chamado o rei dos judeus, ele ordenou que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo, para que Jesus Cristo fosse morto também. Mas ele foi levado ao Egito. E quando Herodes morreu, ele voltou do Egito para cumprir-se a escritura que disse, do Egito chamei meu filho. Mas sabemos que Israel estava sob o domínio dos romanos. Israel não tinha um exército. Israel não tinha um rei. Israel estava sob o jugo de Roma. O dragão é Roma. Então quem enviou os exércitos para matar aquelas crianças? Quem enviou os exércitos para tentar matar Jesus quando havia nascido? Foi Roma. Porque os exércitos eram de Roma, embora Herodes houvesse ordenado. Na marca da besta, parágrafo 132, marca da besta também de 1954, 3 de maio de 1954, o irmão Brana diz, ela estava com ânsias de dar à luz, ela deu à luz a um varão, a qual foi Cristo Jesus, e ele foi arrebatado para Deus, mas tão logo, aqui está, tão logo o dragão, o qual era o diabo, viu a mulher a ponto de dar à luz, ele parou bem ao seu lado para devorar seu filho tão logo que ele nascesse. E quando Jesus nasceu, o Império Romano editou uma proclamação para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para assim conseguir matar Cristo Jesus.
E Deus foi mais esperto do que ele e levou-o para o Egito e escondeu-o, da mesma maneira como ele fez com Moisés. Aí está o seu dragão vermelho, aí está esse dragão vermelho, o diabo. Onde está o seu trono? Não na Rússia, em Roma. E disse: o diabo lhe deu o seu trono e sua autoridade. Dragão vermelho, não a Rússia. A besta recebe seu trono e sua autoridade de Roma, do dragão. Como que foi o recebimento dessa autoridade? Porque Roma, o dragão, deu o seu poder. Roma papal, ou melhor, a Roma imperial, a Roma pagã, deu o seu poder, deu o poder do Estado para a igreja. A igreja recebeu o poder do dragão, recebeu o poder de Roma, recebeu o poder do Estado. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo, isso é comunismo. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo, como havíamos falado. A falsidade do protestantismo e a falsidade do catolicismo foi o que produziu o comunismo. Eles viviam em pobreza, enquanto a igreja vivia abastada em riqueza. A razão porque a Rússia os expulsou de lá é porque eles tinham todo o dinheiro e faziam com que fizessem todas as orações aqueles santos, de modo que edificaram os maiores edifícios, e tinham toda a riqueza do povo, e amontoaram dessa maneira, e viram que eles não viviam de modo diferente, e não eram diferentes do resto do mundo, e eles vomitaram isto e formaram o comunismo. Temos que ser diferente do mundo, porque o mundo olhará em nós e nos vomitará. Por mais que professamos ser cristãos, ser da mensagem, se não houver uma vida, se não houver um testemunho, o mundo nos vomitará. A igreja foi vomitada ali da Rússia. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. Hoje você condena o comunismo que foi levantado por Deus, mas qual foi a origem dele? Foi a falsidade da igreja. E Deus usará este mesmo comunismo para julgar a igreja e suas filhas. Agora, se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para destruir a romanas reticências. E recorde, digo isto como profeta de Deus, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano, e a destruirá em uma hora. Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos, e eles foram instrumentos em suas mãos para cumprir a sua vontade e para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. Exatamente, essa é a palavra. O irmão Branham diz: assim diz o Senhor, como profeta de Deus, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano, e conforme diz a Bíblia, conforme lemos, ela será destruída em uma hora. Aquilo que começou como as sutis obras dos nicolaítas na primeira era da igreja, e mais tarde se tornou o balaanismo, mais tarde se tornou uma doutrina, depois se tornou uma imposição, e a organização foi crescendo, e delas saíram filhas, e Deus foi as ferindo de morte, as ferindo com organização. Um dia eles tomarão o controle do comércio, um dia a organização tomará o controle total do comércio, porém a sua sentença já está decretada. O comunismo foi levantado por Deus, e em uma hora eles queimarão essa prostituta no fogo. As prostitutas deveriam ser queimadas. Se elas tivessem filhos, então deveriam ser apedrejadas e queimadas, como foi o caso de Tamar, quando Judá, seu sogro, a usou como uma prostituta e ele não sabia que era ela, e ela ficou com seus pertences, porque ela queria um filho, e não obtinha de ninguém aquele filho, e o seu sogro não quis lhe dar o outro filho dele para ter um filho com ela. Então ela enganou seu sogro, fingiu que era uma prostituta e ficou com seus bens. E depois, quando ele descobriu,
Então ela mostrou os bens e disse: mas foi você que ficou comigo, esse filho é seu. Mas antes disso ele tinha dito que ela deveria ser apedrejada e queimada, porque ela era uma prostituta e teve filho. E essa prostituta que teve filhas, igrejas, ela será apedrejada com pedras do peso de um talento, que são em torno de 30 a 50 quilos. E ela será queimada no fogo, quando a Rússia deixar cair uma bomba ali no Vaticano, e em 1 hora eles serem destruídos. Oremos. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, são coisas que já conhecemos, que o pastor muito nos ensina, e são coisas que, se alguns de nós viverem mais um pouco, verão acontecer. Algumas dessas coisas, não queremos ver tudo acontecer, porque não queremos estar aqui na grande tribulação, mas sabemos que acontecerá. A sentença para essa falsa igreja, a sentença para a organização, a sentença para as organizações que saíram dessa organização, já está decretada. Ela terá o seu fim, ela será queimada, porém ela também será lançada no lago de fogo, ela será aniquilada, ela e Satanás, ela e o falso profeta, ela e a besta, e então reinaremos com Cristo. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Perdão se não pregamos como deveria, ou se falamos alguma coisa que não está correta. Nossa intenção é sempre falar apenas o que o profeta falou. Nossa intenção não é inventar. A nossa intenção, mesmo que sejamos simples e repetitivos, é falar apenas o que o profeta falou. Não queremos inventar, trazer algo novo errado. Mas nem que seja algo repetitivo, porque Paulo disse que não cansava de repetir aquelas coisas para eles, porque aquilo era segurança para eles. Estas coisas que ouvimos toda vez que vimos ao culto são para a nossa segurança, para que não esqueçamos. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Abençoe o pastor e a breve reunião que eles terão lá no Pará, e abençoe a sua vinda e a locomoção de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.